Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nessa aula iremos aprender a utilizar algumas instruções simples que realizam operações matemáticas binárias no PIC18F. Estas operações nos permitem comparar valores, realizar operações de testes binários, além de lógicas que permitem diversificar as funcionalidades do PIC18. Também traremos exemplos de aplicação muito comuns e úteis. Mais uma vez, nossos links à disposição aqui do datasheet, do compilador e alguns exemplos interessantes para que possam ser analisados e estudados. Vamos começar pelas instruções de adição. Estas apresentadas são as principais instruções que permitem a adição de valores binários no PIC18F. Esta adição pode ser unitária, como as instruções de incremento, como nós temos aqui, tá? Incremento com teste, ou mesmo as instruções de adição byte a byte. Tá? Vamos analisá-las com maior detalhes nos próximos slides. Vamos começar aqui com a instrução IncF. Tá? Ela incrementa uma unidade do registrado F. Se o argumento D for 0, vai instruir com que ela envie o conteúdo do registrado F para W. Tá? Se o D for 1, o conteúdo deverá ser retornado para F. Já se nós considerarmos o argumento A sendo 0, nós vamos lidar com o Access Bank, né? O banco 0, metade do banco 0 e metade do banco 15, e se o A for 1, nós iremos utilizar o seletor de bancos para dizer qual registrador nós estamos trabalhando. Esse tipo de instrução passa a fazer um pouco mais de sentido o argumento do DC0 ou DC1. Tá? Porque quando eu realizo a operação de incremento no registrador, após a operação de incremento, esse conteúdo incrementado, né, por exemplo, começa com 5 e incrementa no 1, vai a 6, esse valor pode ir para W ou pode voltar para F, certo? Veja também que essa operação ela já passa a alterar vários bits do meu registrador de status, certo? Então é interessante a gente daqui a pouco a gente já visualizar como é que esses bits aqui são afetados e como é que a gente pode se aproveitar do uso desses bits aqui, tá? Para fazer uma série de outras operações de teste, comparação e modificar a execução do meu código, tá bom? Esse exemplo, nós estamos combinando aqui algumas ideias dos testes de bits, que é BTFSS, a gente já tinha visto isso, essa instrução, com a instrução de incremento IncF, tá? Observe que ela só termina o laço de execução, goToLoop, quando um bit específico do local definido como conta se torna 1, certo? No caso, bit de posição 3. Então vamos entender aqui bem direitinho o que está ocorrendo, né? Primeiro, é feita uma limpeza, né? Aqui é zerado esse meu localzinho chamado aqui conta, certo? Meu localzinho de memória chamado conta. Aí aqui no laço, né, o loop, é feita uma chamada para o BIP, tá? Supondo que aqui tem uma rotina que seta e zera um determinado pino, uma determinada saída. E aí é feito um incremento, né, do conta, forçando com que o retorno do valor volte para o registrador F. Observa aqui que eu não estou usando 0 ou 1, eu estou usando F. Eu poderia substituir aqui por F ou W. Tá? Faz mais sentido, porque aí você fica mais familiar com o tipo de retorno que você quer que ocorra para a instrução. Tá? Você quer jogar de volta para F ou quer jogar de volta para W. Tá? Fica mais fácil de entender desse jeito. E aqui a nossa instrução BTFSS, bit test F, skip if set. Então ele vai pular aqui para o fim se esse bit aqui estiver em 1, né, o bit de posição 3. Tá? Então o que significa dizer o bit de posição 3? Tá? Bom, do ponto de vista binário, cada bit tem um peso. Por exemplo, o bit de posição 0 tem peso 1, o bit de posição 1 tem peso 2 e assim por diante. No meu caso, o bit de posição 3 tem peso 8. Tá? Então significa dizer que o meu valor de contador, que meu conta, vai ser igual a 8. Tá? Então, caso isso aqui ocorra, ele vai dar o skip e vai vir aqui para o fim. Se não ocorrer, se ele ainda for 0, ele volta aqui para executar essa instrução, o goToLoop. Tá? E o goToLoop manda fazer novamente toda essa operação. Bacana, né? Bom, vamos ver esse exemplo aqui no MPLAB, certo? Bom, aqui eu já estou com o meu código aberto, certo? Eu aproveitei muito dos códigos que a gente vem fazendo. Eu basicamente copio a pasta e renomeio o nome do projeto, renomeio a pasta. Fica muito mais fácil. Ele já está todo completo aqui, já tem todos os comentários, tá? Já tem a minha inicialização, certo? Então aqui basicamente é o mesmo código, certo? O list, o inc.
E aqui eu mantive alguns defines e resolvi colocar aqui esse meu cblock para minha variávelzinha, onde vai ficar o meu contador, tá? O meu cblock definindo minha variável conta. Tá? Bom, então aqui no meu reset, ele vai dar um salto aqui para o meu prog, que está aqui localizado a partir do endereço 32. Tá? Vai ser feita a inicialização de variáveis, vai ser feita a limpeza do conta, e aqui vai executar basicamente o código que eu apresentei há pouco. Tá? Então eu vou compilar. Legal? Bom, eu reorganizei aqui a tela para ficar melhor de nós podermos depurar aqui o nosso código. Tá? Então eu já compilei aqui. Tá? Vamos fazer aqui o nosso passo a passo, né? O nosso step into, debugger, step into f7. Então goTo vai fazer o call no int de variáveis, tá? Eu não quero ver essa parte, eu vou dar aqui um step over, F8. Pronto, ele inicializou, fez a limpeza aqui da minha variável conta, call BIP, aí faz aqui o incremento do conta, meu conta está definido nesse endereço 0 aqui do banco 0, tá? BTFSS conta 3, goTo, meu loop. E aí ele volta para o início, tá? Então você observa aqui, ó, que ele fica incrementando até chegar com esse meu bit de posição 3, né, habilitado. Então, 8, testou, ó, presta atenção aí, deu salto, né? Clear F conta, beleza. Vai fazer o LED blink, tá? Vamos ver o que ele faz. E aqui ele vai testar se o LED está aceso, está apagado, para fazer a inversão dele, tá? goTo acende LED, seta para acender, retorna, goTo meu loop, e aí começa tudo de novo. Então, de certa forma, isso aqui é uma rotina que vai ficar tomando um tempo, tá? E bipando ao mesmo tempo. Tá? Enquanto isso, dá um tempo aqui para fazer a transição dos LEDs. Tá? Então, uma rotinazinha simples, interessante, certo? Que já mostra o uso desse tipo de instrução. Bacana, né? Bom, já que nós falamos do registrador de status, tá? Algumas instruções elas vão afetar o que a gente chama de flags, ou sinalizadores, ou os bits que estão relacionados à unidade lógica aritmética do meu status. Tá? Por exemplo, C, DC e Z. Tá? C é o nosso carry, DC é o digit carry e Z é o 0. Cada bitzinho desse aqui sinaliza que ocorreu alguma determinada condição numa determinada operação. Por exemplo, vamos supor que a sua operação de subtração, operação de soma, resultou no número que deu 0. E aí esse bit de 0 seria ativado. Tá? Ou, por exemplo, numa operação de subtração, o resultado deu negativo. E aí ele vai e habilita o bit de negativo. Tá? Então a gente pode checar esse estado desses bits, né, o estado do registrador status, e verificar individualmente os bits para tomar decisões conforme o resultado da nossa conta. Vamos olhar agora instruções um pouco mais poderosas, tá? Nesse caso, visualizar aqui como essa instrução incfsz ela funciona, tá? Ela vai tanto realizar o incremento quanto o teste em uma única instrução. Observa que no nosso código anterior, a gente precisava usar o incremento e fazer o teste, respectivamente. Nessa instrução aqui, não, ela faz com uma única instrução o incremento e o teste. Tá? Nesse caso aqui, ela incrementa o valor e pula se o resultado for 0. Tá? A few inches later. Ou seja, D sendo 0 ou W, a instrução manda para W. Se D for 1 ou F, o conteúdo vai ser retornado para F. E mais uma vez, A sendo 0 vai instruir para usarmos o Access Bank. E se o A for 1, nós usaremos o seletor de banco. Tá bom? Então, veja uma coisa interessante, né? Ele incrementa, faz o teste, porém não modifica o meu registrador de status. Né? Então tem instruções que modificam, tem instruções que não modificam. Vamos ver como é realizada a contagem utilizando essa instrução, incfsz. Tá? Por ela ser uma instrução mais poderosa, uma vez que ela realiza o incremento e faz a comparação, você toma a decisão só com uma única instrução. Tá? Esse exemplo aqui que eu estou colocando, tá? Ele utiliza essa instrução para fazer um contadorzinho até 10 com poucas instruções. Observa aqui que eu uso o meu mesmo registrador chamado conta. Tá? Aqui eu estou movendo o decimal 246 e aí ele vai fazendo exatamente esse laçozinho que a gente tinha similar anterior, porém agora com a minha instrução incfsz. Então ele vai incrementar o conta, tá? E vai transferir o resultado de volta para o conta, certo? Aqui eu poderia colocar F ou 1, certo? Bom,
Aí, se esse resultado aqui der 0, ou seja, quando ele incrementar até 256, porém ele não consegue armazenar 256 e o resultado volta a ser 0, tá? Ele vai executar aqui o meu fim, né? Ele vai saltar, vai dar um skip se for 0. Caso não seja 0, ele volta aqui, executa o go to loop e ele continua nesse processo aqui, tá? Bacana, né? Vamos dar uma olhada agora nas instruções de adição de valores literais, certo? A primeira aqui que a gente vai estar trabalhando é a addLW, que é uma adição literal para o meu registrador W, tá? Mais uma vez, ela vai pegar e alterar meu registrador de status, mas essa instrução aqui ela vai pegar o conteúdo que já existe dentro do W e vai somar um número literal, né? Um valor entre 0 e 255. Beleza, né? Bem simples, não tem muitos detalhes em torno dessa instrução. Bom, a instrução addWF ela já é mais sofisticada, certo? Uma vez que ela vai adicionar o valor numérico do registrador F a um registrador W. Tá? Mais uma vez o destino pode ser selecionado através do D e o banco pelo bit A. Certo? Então se eu quiser que o meu resultado volte para F ao fim dessa adição, basta colocar aqui o meu registrador, vírgula F. Ou se eu quiser que o resultado seja armazenado no W, eu boto aqui vírgula W. Tá? Observe novamente que ele vai alterar todos esses bits aqui, o negativo, overflow, carry, digit carry e o 0. Bom, vamos pensar agora no exemplo mais interessante do uso dessas instruções de forma combinada. Então, como no exemplo de soma binária que nós temos aqui, ó, certo? Estamos somando dois valores, dando um resultado binário, certo? Aqui, minha caixinha aqui, ó, eu tenho o meu decimal 90 somado ao meu decimal 71, certo? 71, resultando em 161. Certo? Então essa soma bit a bit está sendo visualizada aqui. Ó. O bit de posição 0, o bit de posição 1, o bit de posição 2, até o bit de posição 7, sendo visualizado aqui também o carry. Tá? Então quando você faz esse tipo de adição, por exemplo, 0 somado com 1, o resultado dá 1. Agora 1 somado com 1, o resultado dá 0, porém vai um bit para ser somado mais à frente. Tá? Então 1 somado com 0 dá 1. Só que esse 1 somado com 1, o resultado dá 0 e vai 1. E assim por diante. Então, a soma binária ele faz esse processo do vai 1 para a gente, dentro da nossa instrução. Ok? Agora nós temos um problema, que é o seguinte. A soma binária aqui de dois valores já é feita por nossas instruções, tranquilamente. Agora imaginemos que precisamos somar 3 registradores quaisquer. Tá? Como cada registrador possui 8 bits, para que não haja erros, o resultado deveria ser guardado em um registrador de pelo menos 10 bits. Mas como fazer isso se as instruções só operam com 8 bits? É aí onde entra a flag de carry, tá? O status ou bit específico do carry, que vai nos auxiliar nessa tarefa. O próximo exemplo vai mostrar como a gente vai fazer a soma de 3 números, tá? Aqui eu coloquei 4, mas são 3 números, tá? Guardando a resposta em 2 bytes, tá? No resultado no byte alto e no byte baixo. Vamos olhar o código. Bom, aqui é a ideia por trás desse processo, certo? Aqui eu tenho, por exemplo, aqui o número 218 somado com 271, somado com o número 208, cujo resultado dá 497, certo? Observa aqui, ó, que para que eu realize 218, está aqui toda a parte binária dele, beleza? O número 71 está aqui. E o número 208 representado de forma binária também está aqui. Porém, o resultado ele vai precisar de um bit extra, certo? E aí, essa parte de armazenamento a gente vai jogar aqui no cara chamado byte alto e o restante do resultado no cara chamado byte baixo. Tá? Só para mostrar o efeito do uso desses 10 bits que a gente vai necessitar, tá? Aqui eu tenho um número 255 somado com 127 somado com 208, cujo resultado dá 590. Observa que esse resultado, para ele ser obtido de forma binária, eu já passo a usar aqui o bit de posição 9, ou o meu 10º bit. Tá? Então esse númerozão grandão aqui, ó, é o que representa o número 590. Então para que a gente possa fazer isso daqui, a gente precisa elaborar um programa um pouquinho mais sofisticado. Tá bom? Bom, então aqui ó, a gente tem num1, num2 e num3 que estão com valores quaisquer. Tá? E a gente quer fazer a operação de adição usando essas instruções que a gente já viu. Tá? Então vamos fazer aqui o passo a passo. CLRF, byte baixo, CLRF, byte alto. Ele vai inicializar byte baixo e byte alto com 0. Tá? A primeira operação que a gente tem aqui, MOVEF no 1, ele vai transferir o meu valor no 1, tá, para W.
E aí a gente vai realizar a operação ADDWF do meu W com o num2. E o resultado a gente vai transferir de volta para W. Tá? Aí observa que já nessa soma aqui, pode ser que ocorra o bit de carry, né? Pode ser que essa operação já transfira algum bit lá para o carry. E aí a gente vai testar se esse bit de carry, tá, está presente ou não, se ele deu 1 ou não. Então o que essa linha 54 faz? Bit test f skip if carry, né? Desculpa, bit test f skip if clear. Então, se o bit de status for 0, ele dá um pulo para executar o restante, certo? Então, nesse caso, se o bit tiver em 1, ocorrer um estouro, a gente vai incrementar em 1 bit o byte alto e transferir lá para o meu próprio byte alto, tá? Beleza. Aí, com o resultado da operação, já transferiu o valor do estouro, certo? Que foi o carry. Eu vou agora adicionar a parte que deu o resultado baixo, né? O byte baixo, certo? Eu vou já deixar guardadinha essa parte. E também vou adicionar ao número 3, né? O meu terceiro número correspondente, certo? Então, eu tanto armazenei, quanto estou adicionando o número 3. E já estou colocando o resultado dessa operação no meu valor W. Está aqui, ó. Somo o resultado anterior ao W e eu já guardo esse resultado no W. Mais uma vez eu testo o meu bit de status, né? Bit test f skip if clear, certo? Se ocorrer um estouro do byte baixo com o número 3, tá? Eu já causo o incremento do byte alto mais uma vez. Se não, eu só movimento o meu resultado lá para o byte baixo. Beleza, né? Observa que todas essas instruções aqui, ó, por exemplo, a DDWF, ele não levou em conta o carry, né, o bit de carry, o bit de vai 1. Certo? Eu tive que colocar a instrução de teste e fazer o incremento correspondente. A instrução WFC, tá, ela vai nos permitir eu tanto agregar W quanto o registrador F, incluindo também o bit de carry. Tá aqui a operação dele, né? Pega W, pega o F, pega o carry e transfere para o destino. Tá? Então, a gente pode pensar que é uma instrução mais complicada, mas ela vai trazer algumas vantagens. Por exemplo, o número de instruções vai ficar menor. Por exemplo, aqui, ó, da linha 58 à linha 68, faz a mesma operação que essas instruções aqui, ó, tá? Com menos instruções. Tá? Então vamos enxergar agora esse mesmo código, já vou mostrar lá no MPLAB, o funcionamento aqui, né? CLRF byte baixo, CLR byte alto, a gente já viu que vai fazer a limpeza, né? Vai zerar. Vou transferir o meu num para o W. Vou fazer a primeira adição, num1 com num2, né? W com W, certo? Aí esse valor aqui pode ser que resulte em estouro, certo? E o W já vai guardar a parte baixa dessa operação, tá? Então aqui eu já vou guardar essa parte baixa, byte baixo, está guardado. Vou transferir um 0 para o meu literal, tá? Um literal 0 para o W, e já vou adicionar o byte alto ao meu carry, né? Ao WFC, ó, tá vendo? Se tiver carry, beleza, já adiciono lá no byte alto, certo? E já transfiro esse valor para o byte alto. Transfiro o meu num3 para o W, certo? Já dou uma analisada aqui se vai afetar alguns bits, beleza, vai afetar o 0 e o N nessa minha operação aqui, ele afeta mais, mas aqui eu já verifico que ele já vai afetar o Z e o N, tá? E aí, faça a adição novamente, do num3 com byte baixo, certo? Então, aqui ao fim, eu tenho basicamente o mesmo resultado que eu teria aqui dessas operações do código anterior, tá? Bom, então vamos visualizar ela operando aqui no meu MPLAB, tá? As duas, comparar os resultados, certo? Bom, eu já carreguei aqui o código, tá? Vamos dar uma olhada aqui bem rapidinho nele. Aqui a parte de listagem, configuração, né? O meu cblock aqui contendo byte alto, byte baixo, no 1, no 2, no 3, todos aqui começando a partir do endereço 0, tá? Então vai começar aqui no meu seletor de bancos aqui endereço 0, tá? No meu Access Bank, eu vou basicamente utilizar o Access Bank, tá? E aí começa o meu código, né? Code 00, go to meu prog, aqui o meu code vai começar agora a partir do endereço 20 em hexadecimal. Aqui eu vou mover alguns valores literais, tá? Aqui vai ser em hexa AA, AA e AA.
vamos colocar meus decimais aqui de forma igual ao meu exemplo, né? Eu estava lidando aqui com 218, 71 e 208. Vamos ver se o nosso resultado aqui bate, né? Então aqui é 218, 71 e 208. Tá? Vamos salvar. Vamos ver aqui o que o código faz, né? Bom, tá aqui, depois que ele inicializa no 1, no 2, no 3, é que ele começa exatamente aquelas minhas rotinas que a gente está lidando. Então a gente vai ter que ver o resultado lá no byte alto e no byte baixo, certo? Beleza? Build succeeded. Vamos lá, go to meu prog. No 1, tá ali, ó. DA é a representação de 218. 47 é a representação de 71. E D0 é a representação de 208 em decimal. Byte baixo e byte alto vão ser limpos, está aqui zerado. Vamos ver aqui o meu WREG, certo? Aqui o meu WREG, ó. Aí ele vai primeiro mover no 1, tá? Mover F para aqui para o W, tá aqui 218, beleza? E vai adicionar num 1 com num 2. Pronto, tá aqui, ó. Observa que o resultado já deu menor, né? Já deu 33 em decimal. Ocorreu um estouro. Como é que a gente verifica isso daí? A gente tem que olhar lá no meu status. Vou procurar aqui o status. Que ele, né? Ó. Então vamos tirar aqui o char. Vamos ver aqui em binário. Tá? Aqui o status. Então ele modificou esses dois bitzinhos aqui, ó. Certo? Então, meu carry está aqui. Beleza? Aí vamos ver o que vai acontecer nessa instrução. Bit test F, skip if clear. Vai ocorrer o skip? Não ocorreu. Então, o byte alto vai ser incrementado. Tá ali, ó. Foi incrementado. Tá? Aí vamos mover agora o resultado lá para o byte baixo. Tá aqui, ó. Foi transferido para o byte baixo. E agora vamos adicionar esse resultado ao meu num3. Então, vamos olhar o meu WREG. Aqui é o resultado, adicionado no 3. Tá aqui, ó, 2, 4, 1. Ocorreu bit de carry, vamos ver o resultado. Ah, já não ocorreu. Tá? Então, não há necessidade de incrementar o byte alto. Deu skip, ó, pá, moveu o resultado para o byte baixo. Pronto, tá aqui o meu resultado, 1, F1. Certo? Então, essa operação aqui, um F1, tá? É exatamente esse resultado aqui, ó. 497. Vamos conferir. Bom, eu abri aqui a calculadora. Vamos digitar esses valores em hexadecimal, né? D A mais 47 mais D0 1 F1. Está aqui o nosso resultado. Bacana, né, pessoal? E aqui eu tenho esse mesmo código utilizando esse meu ADD-WFC. Vamos lá fazer ele novamente. Vai limpar aqui byte baixo, byte alto. Vamos mover no 1 para o W. Já fez a mudança aqui, né? Está aqui, beleza. Vamos adicionar, adicionou. Vamos mover para o byte baixo, está aqui, já moveu. Vamos limpar o W. Vamos adicionar com byte alto. Já adicionou aqui. Legal, né? Vamos mover agora no 3 para o W e vamos somar com byte baixo. 1F. Show, né, galera? Muito massa, né? Nós temos agora as instruções que permitem o decremento numérico e a subtração. Tá? O decremento vai ser a remoção de um bit do meu valor. Tá? E eu também tenho de forma similar o decremento com teste, caso o meu resultado seja zero, usado pela instrução decfsz, né? Além de ter as instruções de subtração, subwf e sublw. Então, do mesmo jeito como nós vimos os exemplos dados na seção relativa à adição, a gente tem aqui uma aplicação utilizando a instrução decfsz para rodar a função bip por 10 vezes. Tá? Então, eu transferi aqui um literal 10, né, para o W, movi esse valor aqui para o meu registrador conta, e aí eu vou ficar fazendo esse loop aqui, né, ó, agora usando o decfsz, testando se esse valor aqui, toda vez que é decrementado, resultou em zero. Tá?
Caso tenha zerado, ele vai vir aqui para o fim. Se não, ele volta para o meu laço. Bom, já as instruções de subtração vão ser utilizadas para exatamente fazer o que está sendo colocado, né? Subtração. Tá? Então vamos ver aqui o que acontece. Eu já tenho essa listagem pronta aqui no MPLAB e vamos ver esses números, tá? Trabalhando. Então aqui eu vou mover alguns números, tá? Alguns literais e fazer as subtrações para a gente ver os resultados e comparar aqui no meu status. Então vou fazer aqui o passo a passo. Então primeiro eu vou transferir 10 para o W, tá? Tá aqui 10 e subtrair, né, um literal do W, tá? Então W vai receber esse meu literal menos o que está lá no W, tá? Então no caso seria 20 menos 10 com a alteração do status. Bom, o resultado tem que dar 10, beleza. E o que foi modificado lá no status? Bom, tá aqui todos esses bits, né? Só para a gente comparar o binário, né, do meu status aqui no datasheet, certo? Então ele só modificou aqui o carry e como não deu um resultado negativo, o bit negativo está 0, né? Então é nessa sequência. Carry, dist carry, 0, overflow e negativo, tá? Esses outros 3 bits aqui não são utilizados para as operações, são bits internos da máquina. Bom, agora vamos fazer outra operação, né? Vamos subtrair 10 de 10 para ver qual é o resultado que dá. 10 é movido lá para o W e vamos subtrair o literal, né, menos o W. Observa aqui que ele já modificou todos esses bits aqui no meu status, né? Então, o que ele modificou? Vamos visualizar. Carry foi modificado, dist carry foi modificado e 0, o resultado do 0, né? Claro, 10 menos 10 dá 0. E já essa outra operação aqui, nós vamos fazer 8 menos 10, tá? Vamos lá. Transferir 10, vou tirar 8 de 10, né? Ó, aqui quem foi que modificou? Negativo. Deu um resultado negativo, né? E olha só o resultado que a gente obteve aqui no meu W, FE. FE, do 254. Aí você pode estar se perguntando, como é que um número 8 menos 10 dá 254 em decimal? Tá? Bom, isso aqui é uma forma que foi desenvolvida para facilitar a vida do programador, tá? A vida de quem lida com números binários. Tá? Porque se você pensar esse número aqui, ó, ele está faltando 2 unidades para dar 0. Certo? 2 unidades em decimal para dar 0. Então essa representação aqui é o chamado complemento de 2, tá? Que representa um número negativo. Então se eu pegar esse número aqui, ó, FE, somar 1 vai dar FF, e somar 1 de novo vai dar 0. É exatamente o que falta para esse número dar 0. Ora, menos 2, o que está faltando para dar 0? 2. Né? Então essa é a ideia que existe por trás da representação de números negativos aqui no PIC. Legal, né? Bom, em uma soma, o resultado pode ser 0 ou positivo. Mas na subtração ele pode ser 0, positivo ou negativo. É por meio da análise do flag de carry, podemos concluir qual é o resultado correto da subtração. Vamos lá. Se for negativo, sempre o resultado da subtração que for negativo, o carry será 0. Nesse caso, o valor da resposta não será diretamente um número negativo, mas sim sua diferença para 256. É exatamente o caso que eu expliquei há pouco. Positivo. Sempre que o resultado for positivo, o carry será 1. Então a gente testa aqui o nosso bit de carry para verificar se o resultado foi positivo, como a gente viu nos exemplos anteriores. Tá? A gente pode verificar o dígito de 0 e pode verificar o resultado negativo, né, da operação de subtração. Tá? Então, no caso 0 aqui, né, sempre que o resultado for 0, o carry será 1, e nesse caso o flag de 0 também será 1, como a gente viu nos casos anteriores. Bom, esse último resultado aqui, né, FE, está representado em menos 2, ou complemento de 2. Tá? Então, se você somar 254 em decimal a 2 em decimal, você obterá 00. Tá? Soma apenas de um único byte. Bom, de forma similar à instrução ADDWFC, que vai empregar o carry, ou no meu caso vai 1, né? A instrução de subtração sub-FWB, tá? Essa minha sub-FWB aqui, usa o carry como o vem 1, tá? É o borrow, é o empresta, me traz 1 aí. Tá? Ele também possui uma instrução complementar,
que é a sub-WFB, que permite a permuta da operação de subtração de termos. Tá? Então observa aqui que essa instrução sub-FWB está fazendo W menos F menos o meu borrow, tá? Meu vem 1. Tá? E essa operação é transferida para o destino. Certo? Eu tenho uma outra instrução que é muito similar a essa, que é a sub-WFB, que muda a posição aqui dos termos. É o F menos W menos o borrow, tá? Menos o carry barrado, tá? O carry negativado. Tá? Então, todas essas instruções elas vão permitir que operações numéricas com 16 bits vão ser executadas com menos ciclos de máquina. Tá bom? Aquele negócio, né? A gente viu que o ADDWFC reduziu o número de instruções, o sub-WFB ou sub-FWB também vão reduzir o número de instruções, respectivamente. Tá bom? Bom, vamos agora utilizar aqui essas ideias que existem na subtração para a gente enxergar melhor como é que ocorre essa comparação de valores. Tá? Então vamos fazer aqui o uso da instrução movef e sub-wf para a gente comparar números. Tá? Então você imagina que movef, nessa primeira listagem aqui, vai transferir num para W, e essa sub-wf vai fazer esse meu num1 aqui que está lá no W ser subtraído no num2. Então, se num1 for maior do que num2, certo? Imagine que aqui tem 100 e aqui tem 50. Tá? Então, se eu subtrair 100 de 50, esse resultado dá positivo. Tá? Então, se esse resultado for positivo, esse carry aqui vai dar 0. Tá? Esse carry aqui vai dar 0. Tá? Então, se ele for positivo, esse skip não vai ocorrer. Tá? Aqui, ó, skip if set. Se ele tiver setado, ele vem aqui para o resposta 2. Tá? Então, se ele tiver limpo, tá? Ele vem aqui para o resposta 1. Ou seja, meu num1 é maior do que num2. Tá? 100 menos 50, 100 é maior do que 50. Tá? Então, essa minha ideia que existe por trás aqui do teste do bit de carry na operação resultante da subtração vai ser bastante útil. Tá? E aqui a gente tem algo similar. Tá? Só que aqui no primeiro eu movi um valor que está contido no registrador, aqui no outro registrador, e aqui é uma comparação por valores estáticos. Tá? Aqui eu estou movendo literal. Basicamente a mesma ideia aqui de cima. Tá? Então vamos ver aqui essa operação. Certo? Está aqui a minha listagem. Certo? Eu vou colocar um ponto de parada aqui, vou resetar o meu código. Play. Pronto. Vamos ver o que, que vai ocorrer agora nessa minha listagem. Tá? Então movef num vai lá para o W. Tá? Esse meu num aqui é o mesmo da listagem anterior. Num vale 218 e o num 2 vai valer 71. Tá? Então a subtração ela é positiva. Né? Então esse meu bit de status aqui vai levar a resposta 1. Tá? Ele não vai ocorrer o skip. Então vamos fazer o teste. Né? Num lá para o W, beleza, está aqui 218. A subtração dá 109. Tá? E olha aqui meu bit de status. Tá todo zerado, né? Então, não vai ocorrer o skip. Go to resposta 1. No 1 é maior do que no 2. Beleza. Go to fim. Tá? E aqui a mesma comparação, só que com o literal, né? E a subtração, respectivamente. Tá? Bom, essa outra listagem aqui, essa parte do move literal, a gente vai ter que tomar um cuidado. Tá? Porque o que acontece? Essa primeira parte superior, nós movemos o que está lá dentro do endereço num1, certo? Para dentro do W. E num1 está definido como sendo o endereço de posição. Aqui é 0, 1 e aqui é a posição 2. Tá? Então esse num1 representa o número 2. Tá? Aqui eu transferi o literal decimal 71 para lá, para dentro do endereço de posição 2. Então, nessa primeira comparação aqui, eu estou movendo o conteúdo para dentro do W. Já nessa outra listagem aqui, eu estou movendo o literal que representa no 1. Tá? Então, nesse ponto aqui, meu literal vale 2. Certo? Está aqui 2. E aí, quando eu faço a subtração de 71, esse resultado vai dar negativo. Tá? Ó, já deu um número aqui diferente, né? Ó, tá? WF. E aí, o que acontece? O meu status, tá? Ele vai produzir aqui, ó, o carry não é mais 0, tá? Ele setou, certo? Então, ocorreu um resultado negativo. Então,
vai ocorrer o skip if set, tá? Skip if set. Aí, ó, beleza, deu skip, go to resposta B, tá? E aí go to fim. Então a ideia que existe por trás dessa listagem é essa, né? Aqui você está comparando o conteúdo da memória e aqui você está comparando, por exemplo, a posição da memória com o num2, tá? É para a gente ficar atento, ficar esperto com relação ao uso dessas instruções, MOVEF e MOVELW. Legal, né? Bom, o primeiro exercício que eu estou colocando é você desenvolver uma aplicação no PIC18 que seja um contador de peças de byte único, ou seja, vai de 0 até 255, tá? Essa fonte de incremento ou a fonte de pulsos de contagem vai ser uma chavezinha conectada no porte A0. Então eu quero uma aplicaçãozinha bem simplesinha, certo? Que o usuário vai apertar o botão e você vai ver a detecção do pressionar desse botão causando um incremento num registradorzinho de byte único, tá? Beleza. Eu quero que no segundo exercício você modifique o código que foi apresentado agora para um contador de peças que seja de 2 bytes, tá? Vai permitir a contagem de 0 até 65.535. Você vai usar agora 2 bytes para fazer isso daí. O terceiro exercício é uma modificação do código, tá? Pode ser do 1 ou do 2, fica a seu critério, de tal forma que quando esse contador atinja 20 peças, você vai acender um LED e vai manter esse LED aceso assim que ele atingir 20 peças, tá? Beleza. No quarto exercício, eu quero que você agora desenvolva uma aplicação que vai contar de forma decrescente cada pulso no pino porte A0, tá? Mais uma vez, vai ser de byte único. Você vai agora iniciar a contagem com 20 em decimal, 50 em decimal. E quando a contagem ficar abaixo de 20, você vai informar o usuário através de um LED agora no porte A.1, tá? Então o LED vai ficar apagado, certo? No começo da aplicação. Ele vai começar a contagem com 50. E aí, na hora que ele ficar abaixo de 20, você vai acender o LED lá no porte A.1. Tá? Então, mais uma vez, cada listagem dessa daqui vai ter que ter a inicialização, vai ter que ter o set trees e assim por diante para fazer isso aqui funcionar. E o quinto e mais desafiador, tá? Você vai agora modificar o código de forma que permita a contagem decrescente em 2 bytes. Então, aí você vai utilizar as listagens que eu coloquei e vai utilizar agora essas instruções novas aqui, subwf e subfwb, que eu coloquei de forma similar ao que eu coloquei aqui no exemplo da soma, tá? Você pode utilizar essa listagem aqui e fazer alguns testes de como aprimorar utilizando a soma, tá bom? No caso, a subtração. Bacana, né, pessoal? Com isso, concluímos essa parte introdutória das operações matemáticas básicas do PIC18F. Espero que tenham gostado do conteúdo e da forma que venham lhes apresentando. Fiquem bem e até a próxima.